Zootopia tem personagens bem mais complexos que a maior parte dos filmes infantis. Às vezes, até os melhores vão errar feio e causar o mal. Mas será que você tem ideia de quais animais de Zootopia 2 são os mais bondosos e quais são os mais malvados? Judy, a personagem principal do filme, tem um coração realmente muito puro. Ela não é apenas a mais bondosa de Zootopia 2, como também uma das mais bondosas de toda a Disney. Enquanto os protagonistas de muitas animações precisam derrotar um vilão apenas porque a sua vida está em risco, a policial não teve relação direta com os vilões do primeiro filme e nem do segundo. Ela vai atrás de problemas por conta própria para resolvê-los e ajudar as pessoas, mesmo que isso coloque sua vida em risco. Isso está longe de significar que Judy é perfeita, já que ela é muitas vezes impulsiva e inocente, colocando não apenas sua vida em risco, como também a vida do seu parceiro Nick. Sem contar que no primeiro Zootopia, ela acabou fazendo um discurso preconceituoso sobre os animais carnívoros sem perceber, antes de descobrir que a Bellwether estava por trás de tudo. Mas Judy logo corrigiu esse erro. Ela é um verdadeiro exemplo de pessoa, que não é perfeita, mas sempre está tentando melhorar. Esse é apenas o início da nossa lista de personagens de Zootopia 2, dos mais bonzinhos até os mais malvados. Tá preparado? Porque agora começa mais um Team Vídeos incrível! Agnes. Agnes apareceu pouco por já estar falecida nos tempos atuais. No entanto, o que ela fez já é o suficiente para considerá-la como uma das almas mais bondosas que pisou em Zootopia, e também uma das mais injustiçadas. Afinal, Agnes foi a verdadeira fundadora da cidade de Zootopia. Ela também foi a criadora das paredes climáticas, que permitem a cada distrito da cidade ter o clima ideal para diferentes animais. Apesar disso, a coitada teve os créditos pelo projeto roubados por um sócio e ainda foi acusada de um crime que não cometeu, fazendo com que seu legado e o legado dos répteis no geral fosse completamente arruinado. Gary. Agnes certamente ficaria muito orgulhosa do seu bisneto Gary se pudesse vê-lo, já que ele também é alguém muito puro. Ao invés de simplesmente aceitar a vida como ela é, a cobra arriscou sua vida embarcando em uma jornada extremamente perigosa para limpar a reputação de sua bisavó e de todos os outros répteis. Isso exige muita coragem e, claro, bondade. Sem contar que ele não é o tipo de pessoa que enxerga maldade nos outros, mesmo sendo de uma espécie odiada por todos. Ele até mesmo fez uma parceria com o Pato Alberto, acreditando nele apesar de Pato Alberto ser descendente daquele que roubou os créditos da Agnes. Uma pena que foi um erro confiar no Lince. Nick. Por incrível que pareça, Nick também é um dos personagens mais bondosos de Zootopia 2. No primeiro filme, ele foi apresentado como um vigarista que não se importava com ninguém além de si mesmo. Mas isso mudou após Nick conhecer Judy e ajudá-la a salvar a cidade. No segundo filme, ele já é bem mais heróico, mas não se compara a Judy. Quando a coisa complicou, Nick quis fugir de Zootopia com a coelha ao invés de investigar o mistério. Mas foi muito mais por ter medo da Judy se machucar do que por ser um covarde, o que ele teve dificuldades de admitir por ter medo de se abrir para Judy. Mas além de tê-la acompanhado nesta aventura perigosa durante o filme, e até mesmo ter sido preso por causa disso, Nick arriscou sua vida no final para roubar o antídoto do Pato Alberto e salvar a sua amiga que tinha sido envenenada. Nibbles. Nibbles também não está muito para trás quando o assunto é bondade. Essa teórica da conspiração não tinha nenhum motivo pessoal para ajudar Nick e Judy, mas mesmo assim, ela ajudou a dupla de policiais a encontrar os répteis, o que foi essencial para que a investigação avançasse. Ajudá-los fez com que Nibbles acabasse sendo presa, assim como Nick. Mas acha que ela se arrependeu ou algo do tipo? Nem pensar.
O que ela fez foi tomar uma atitude e usar suas habilidades de castor para fugir junto da raposa. Como se isso não fosse o suficiente, Nibbles ainda ajudou Nick a ser sincero sobre o quanto valoriza a Judy. Gazelle. A Gazelle é um caso muito mais engraçado. Já sabemos que a versão animal da Shakira é uma pessoa bem bacana desde o primeiro longa, já que, além de fazer músicas incríveis, ela participou de manifestações para criticar o preconceito contra os predadores, mesmo com a própria gazela sendo uma presa. Já nesse filme, ela demonstrou que não sabe apenas lutar. Quando Judy fugia dos irmãos zebros, Gazelle simplesmente saiu na porrada contra os policiais. Tudo bem que ela teve a ajuda de seus dançarinos, mas ainda assim é impressionante. Jesus. Algo que podemos ter certeza é que o Jesus é muito maneiro, mas ele também é um cara bem bacana quando pensamos mais a respeito. Apesar de todo réptil ter passado a vida sofrendo preconceito dos outros animais, ele acreditou que Nick e Judy poderiam resolver as coisas, contando a história dos répteis para os dois. Tudo bem que isso beneficiaria o próprio Jesus, já que ele é um réptil, mas ele poderia muito bem se recusar a ajudá-los por não confiar em mamíferos. Mas aí, você gosta mais dos personagens bons ou maus? Comente aqui embaixo, #bom ou #mal pra gente saber. Garra Mansa. O Garra Mansa é apenas um alívio cômico na maior parte do tempo, seguindo aquele estereótipo de policial acima do peso que adora comer rosquinhas. No entanto, ao contrário da maioria dos policiais que fazem parte desse estereótipo, ele realmente quer ajudar os outros. E o tigre gordinho até que foi útil, conseguindo descobrir onde Gary e Judy estavam durante o clímax do filme. Chefe Bogo. Apesar de ter sido quase um antagonista no primeiro filme, por estar sempre no pé da Judy, o Bogo melhorou bastante em Zootopia 2. Ele sempre foi alguém bom, mas isso está mais claro de perceber nesse filme, apesar de ele ainda ter seus problemas com Judy e Nick. Só que temos que entender o lado dele. Imagine só uma dupla de policiais novatos ignorando todas as suas ordens para fazer uma missão perigosa sozinhos, e isso causar um grande caos na cidade no final. Uma ação dessas acabaria com a carreira de qualquer policial, mas Bogo apenas ameaçou separar Judy e Nick. No final, ele ainda desculpou Gary por tê-lo envenenado acidentalmente. Zebros. Como a maioria dos policiais, os zebros acabaram sendo antagonistas para Nick e Judy durante o filme, mas não por eles serem maus, e sim pelos protagonistas terem virado procurados da polícia. Então, apesar disso, os dois parecem ser bem intencionados. Tudo bem que eles fazem algumas pegadinhas e piadas, mas nada demais. É justamente por essas e outras que os zebros estão bem no fim da lista dos personagens bons. São legais, mas têm seus problemas. Capitã Javalice. A Capitã Javalice, líder de uma força policial de elite que persegue Nick e Judy durante o filme, leva essa questão para outro nível. Ela é uma policial muito competente em seu trabalho e parece ter boas intenções. Mas, querendo ou não, ela perseguiu os personagens principais de forma implacável durante quase todo o longa, sem querer dar ouvidos aos dois. A capitã também não parecia se importar muito com a segurança de qualquer um que entrasse em seu caminho, mesmo sem essas pessoas realmente serem criminosos. Apesar disso, Javalice hesitou quando recebeu a ordem de dar um tiro em Judy, mostrando que ela tem sim um coração. Paulão Tou Pereira. Agora chegou a hora de falar dos personagens moralmente cinzas, aqueles que não são exatamente bons e nem maus. E começando pelo que está mais próximo de ser alguém bom, temos o Paulão Tou Pereira, um funcionário do departamento de polícia. Para falar a verdade, ele não fez nada de bom ou ruim, mas mostrou ser mal educado com todas as pessoas que precisa atender. Mas é difícil julgá-lo. Trabalhar com atendimento deve ser um sofrimento que só, principalmente quando você sempre está correndo o risco de ser atropelado pela lata de refri do seu colega. Prefeito Cavalgante. O Prefeito Cavalgante se encaixa perfeitamente como um personagem cinza, justamente porque ele estava trabalhando para a família Lincesley em segredo, sendo um fantoche deles. Só que ao mesmo tempo, Cavalgante demonstrou incerteza durante o filme e depois arrependimento, se voltando contra os Lincesleys e literalmente lutando contra eles. Fru 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 é outra que se encaixa como uma luva nessa categoria, começando por ela ser filha
de um mafioso e estar totalmente de boa com isso. Também vemos em Zootopia 2 que Frufru seguiu com o estilo de vida criminoso da sua família, tornando-se sócia de seu pai. Apesar disso, ela ainda ajuda Nick e Judy, o que deixa sua moralidade bem complexa. Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? Senhor Big. Agora, entrando na lista de personagens realmente maus, temos que começá-la falando justamente do pai da Frufru, o Senhor Big. Ele até pode ter ajudado Nick e Judy mais de uma vez, mas não achamos que isso seja o suficiente para fazer dele alguém moralmente cinza. Afinal, ele é líder de uma organização criminosa. E ao contrário de Frufru, Senhor Big está nesse ramo há anos. Ela ainda tem alguma chance de redenção, mas o Senhor Big, ele já cometeu tantos crimes que nem conseguimos imaginar. Kaique e Katia Lincesley. Kaique e Katia, dois dos filhos de Milton Lincesley, estão longe de serem considerados bonzinhos. Eles fazem de tudo para seguir com o legado da família, que é baseado em sustentar a mentira de que os Lincesleys foram os responsáveis pela criação das paredes climáticas. Tudo isso à custa do preconceito contra os répteis apenas aumentar cada vez mais. Pata Alberto. O Pata Alberto, apesar de parecer ser bacana no começo, demonstrou ser ainda pior que seus irmãos. Ele fingiu desejar que a verdade fosse revelada apenas para se aproximar de Gary, obter o diário de Agnes e traí-lo. Pata Alberto não viu o menor problema em envenenar Judy e ainda tentou enganar Nick depois disso, para também conseguir matá-lo. Tudo isso apenas para finalmente ganhar a aprovação de sua família. Bellwether. Claro que não poderíamos nos esquecer da Bellwether, a lobo em pele de cordeiro do primeiro filme. Apesar de não ser a vilã de Zootopia 2, ela aparece e até mesmo escapa no final. Aqui, Bellwether já não tem a menor intenção de esconder suas más intenções. E tendo em mente que ela tinha feito um plano diabólico para destruir a reputação dos predadores no primeiro filme, ela merece o terceiro lugar no top 3 personagens mais malvados de Zootopia. Milton Lincesley. E quanto ao segundo, esse lugar com certeza é do Milton, o atual líder da família Lincesley. Sabe tudo que o Pata Alberto e seus irmãos fizeram? Tudo aquilo foi para agradar Milton, que é pai deles, e não sente nenhum amor de verdade por seus filhos. Não é à toa que os três vivem tentando agradá-lo. Isso já o lança para essa posição, já que tudo que eles fazem é em seu nome. Mas além disso, Milton estava começando a dominar a Zootopia por trás dos panos, e ainda foi o responsável por fazer a polícia perseguir Nick e Judy. Ebenezer Lincesley. Por fim, temos o causador de praticamente tudo de ruim que aconteceu nesse filme, Ebenezer Lincesley, o ancestral de Milton. Foi ele que enganou Agnes, roubando os créditos pela criação das paredes climáticas e se tornando conhecido como o fundador da cidade. Também foi o Ebenezer que incriminou Agnes, acabando com a reputação dos répteis e os expulsando de Zootopia para sempre. Se não fosse por Gary, Judy e Nick, a verdade nunca teria sido revelada e Ebenezer continuaria sendo visto como um herói. Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!